Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de Bundesliga para vocês, dia de Bayern de Munique e Darmstadt. Esse jogo eu vou fazer um leve suspense? Não vou ter como fazer um leve suspense por um belo motivo. É franco favorito o Bayern de Munique. Jogando na Bundesliga e jogando contra essas equipes menores, o favoritismo só aumenta, tá? O que acontece, o que a gente pode entender desse tipo de favoritismo já colocado aí para vocês? Por estilo de jogo, ou seja, pela competição como um todo até o momento, 67 a 34, ou seja, você tem uma distância grande entre as duas equipes. Essa distância até diminui pelo mano de campo, o Darmstadt vai melhor fora de casa, vai para 40, mas a diferença ainda continua absurda, 27 pontos de diferença entre uma equipe e outra. Então, nesse cenário de 27 pontos de diferença entre as duas equipes, a gente está falando de, em dois cenários possíveis, os dois cenários, o Bayern de Munique é franco favorito contra o Darmstadt, principalmente jogando em casa, tá? Então você tem esse primeiro cenário para a gente analisar. O que acontece com essa equipe, e a gente vai poder analisar ali embaixo, para ter esse favoritismo, né? Onde está sustentado esse favoritismo do Bayern de Munique jogando em casa pelo comportamento da equipe. Então vamos começar pelo começo, que é sempre importante. Passe, progressão e velocidade de recuperação, todas favoráveis para a equipe do Bayern de Munique. Você tem esses 4 critérios favoráveis. Então você colocou lá na Casa TV, ou no Gold, ou no Sport TV, você tende a ter um Bayern de Munique dominante, o que não é surpresa nenhuma para ninguém que está aqui assistindo. Então você tende a ter um Bayern de Munique dominante nas ações. Esse Bayern de Munique dominante nas ações tende a, quando chegar ali à frente do gol, converter mais passes em chutes, ou seja, chutar mais vezes certo ao gol, e também converter muito mais ações de finalização em gol. Então, uma taxa de conversão altíssima. Quando essas equipes tendem a sofrer uma finalização, você tem ainda um Bayern que bloqueia melhor com seus defensores, e aí na defesa do goleiro, na ação específica do goleiro, aí os visitantes levam uma pequena vantagem, mas não é uma vantagem tão grande a ponto de reverter ou de criar uma expectativa um pouco maior para essa equipe, tá? Então você tem esse cenário, tá? Quando a gente for olhar o Bayern de Munique, tende a fazer de 1 a 2 gols, tá? Pelo menos. Então assim, se eu tendo a fazer até 2 gols logo de cara, de ponto de partida, a gente está olhando para um clube que, mesmo sofrendo um primeiro gol, por exemplo, ainda continua como favorito, tá? A gente vai discutir isso mais no final do vídeo. Quando a gente estiver olhando esse Bayern de Munique, o que modifica dele jogar a competição como um todo, aí em azul para vocês, e jogar em casa? O que ele ganha ou perde jogando em casa? Basicamente ele ganha, tá? Você passa a ganhar mais finalizações certas, uma taxa de conversão ligeiramente maior, mas já ajuda. Você passa a ter mais bloqueio e você passa a ter o mesmo número de, basicamente, de ações de defesa do goleiro, tá? Sendo o ponto de melhoria do Bayern de Munique ao longo da temporada. Provavelmente ali na volta do Neuer, se caso acontecer ao longo dessa temporada, as coisas tendam a melhorar de nível ali no gol do Bayern de Munique. Qual é o grande ponto? Como que passa esse processo? Passa por ter um pouquinho menos de passe, um pouquinho menos de progressão e um pouquinho menos de velocidade de recuperação. Então, por vezes, essa ânsia de ficar 80%, 90% do tempo com a posse da bola, ficar 100% do tempo com a posse da bola, não te ajuda, porque é necessário, por vezes, acelerar a jogada. Então, nesses momentos, a grande dificuldade do Bayern vai ser justamente em finalizar, em gerar essa finalização através desse ajuste, de às vezes diminuir um pouco essa pressão, diminuir um pouco o número de passos, diminuir um pouco a progressão para poder acelerar essa jogada, tá? E isso tudo faz parte do ritmo e do controle do ritmo. Então, por isso que jogadores como Kimmich, por exemplo, Musiala, são importantes de entender o ritmo do jogo e a leitura adequada nesse momento. Quando a gente vai para o visitante, você tem aí o visitante posto para vocês em azul, como ele joga a competição toda, e aí você vai ter ele em laranja jogando fora de casa. Por que ele vai aumentar jogando fora de casa? Basicamente ele vai recuar completamente as linhas, então você está falando de abdicar de recuperar rápido a posse, ou pouco rápido que seja, e aí você tem mais jogadores atrás da linha da bola. Tendo mais jogadores atrás da linha da bola, como eu já não chuto, como eu já não finalizo bem, como eu já não passo bem a bola, como eu já não progredo bem a bola, pelo menos eu tenho mais bloqueios. Basicamente é isso. Eu tenho um pouco mais de bloqueio.
Eu tendo um pouco mais de bloqueio, eu tomo menos gols do que eu tomaria tendo que percorrer os caminhos e tendo que ir para cima. Tá? É um jogo de amplo favoritismo do Bayern de Munique. Fazendo um gol, o Darmstadt não vence a partida ou não tende a vencer a partida. É muito provável que o Bayern de Munique faça ao menos 1 a 2 gols, ou seja, o Darmstadt fazendo um gol, iniciando o placar, é muito mais um aumento de chance de empate do que de vitória do próprio visitante. E se o Bayern de Munique fizer aí é o controle pleno do jogo, a tendência é fazer bem mais, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima.